Minha gente querida, minha gente boa, vamos começar. Livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Quando o fracasso não for uma opção, quando a fé for maior que o medo, quando a realização, a concretização for uma certeza, então estaremos diante do propósito. Então, a gente presume que o propósito, ele é certeza, é fé e é sucesso. Porque o propósito é o que nos move para a frente, né? E o propósito da gente é progredir, é ser bom, é nos desenvolvermos para chegar à perfeição. No Livro dos Espíritos, a gente está falando sobre o êxtase. Ontem nós fizemos um resumo do que é o êxtase. E hoje a gente volta às perguntas. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, ele poderia abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente poderia morrer. Por isso é que é preciso chamá-lo de volta, apelando para tudo que o prende a esse mundo, fazendo, sobretudo, que ele compreenda que a maneira mais certa de não ficar lá, onde ele vê que seria feliz, consiste em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Ele tem que terminar essa passagem pela Terra. Não pode querer sair antes do tempo, né? Não vai ser legal, não vai ser positivo para ele. Então, tem que fazer que ele tome consciência disso. Eu não sei bem o que é esse êxtase, assim, em termos de exemplo, mas me lembra, assim, algumas citações de santos, acho que teve uma santa que durante a vida tinha esses estados de êxtase. Vou tentar saber, depois te conto. No livro A Gênese, a gente entra hoje num novo item sobre a gênese espiritual, que é reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, não se explica a diferença que existe entre o passado de barbárie e o presente estado social. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentamos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam totalmente estranhas umas às outras. Então, como as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que precederam? Porque aquelas têm melhor compreensão, porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos, porque têm a intuição de certas coisas sem terem aprendido. Duvidamos que alguém saia desses dilemas, a menos que admita que Deus criou almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares,
seria uma proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Admita, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que, por isso, as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, mas são aquelas que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e teremos a única explicação plausível da causa do progresso social. Alguns pensam que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de mundo em mundo e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Então, eles só poderiam progredir indo de um mundo a outro e não teria nenhuma utilidade a encarnação na Terra. Desde que aqui se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Porque o selvagem haveria de ir procurar alhures o grau de progresso logo acima do que em que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado e assim sucessivamente. Porque não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, a não ser em mundos inferiores, quando ao seu redor estão seres análogos aos desse mundo. Quando não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento. Se fosse assim, Deus teria feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. Assim, não há necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe para outra. Longe de ser isso vantagem para o progresso, seria um entrave, pois o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença daqueles a quem ofendeu. Possibilidade que é para ele o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, os laços de família se romperiam pela falta de tempo para se consolidarem. É o que a gente sempre diz, né? A reencarnação é eminentemente racional, razoável, é lógica, não tem argumento para que fosse diferente. É só pensar um pouquinho e a gente chega à conclusão que é a melhor forma da gente evoluir mesmo. Sendo Deus soberanamente justo e bom como a gente o considera, né? E assim chegamos ao nosso final com a trova de Martins Coelho, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Simples Notas. Para servir, não vaciles nem um momento sequer. Ajudar tardiamente é próprio de quem não quer.